Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Micael e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Netuno retrógrado em Peixes no ano de 2022 e o que nós podemos esperar para essa passagem. Então, se você está chegando agora por aqui, já se inscreve, deixa o seu like. Netuno é um dos planetas mais abstratos da astrologia. Quando nós falamos de Netunos, nós devemos utilizar uma noção de compreensão muito mais elevada, muito mais, diferente do que quando nós falamos, por exemplo, do planeta Mercúrio, que fala sobre algo tão prático como a nossa comunicação, por exemplo, o planeta Vênus, que fala de algo, mais palpável, que é as nossas relações, ou Marte, que representa as nossas ações, os nossos impulsos, o nosso impulso sexual. Quando a gente fala desses planetas que são geracionais, aqueles planetas que vêm depois do planeta Saturno, que são os planetas Urano, Netuno e Plutão, nós devemos ter já uma ideia, uma noção de que existe um consciente coletivo, um subconsciente coletivo. E Netuno, ele representa exatamente o ato da alma, do nosso ser interior, da nossa centelha divina, da nossa consciência universal, se desprender das amarras da matéria. Então, Netuno tem muito a ver com o transe espiritual, Netuno tem muito a ver com mediunidade, com desdobramentos, com o próprio desencarne, que é o desprendimento da alma da matéria. Isso a gente consegue ver no símbolo de Netuno, que é a meia-lua da alma para cima, afastada da cruz da matéria, mas ainda assim ligada com ela. Então, Netuno representa a própria ideia, a própria compreensão de que nós somos seres espirituais alcançando algo de cima, mas ainda ligados à matéria, ligado ao mundo racional, ligado ao mundo prático, as coisas que a gente pode pegar e sentir. O problema de falar sobre Netuno é que muitos de nós, seres humanos, ainda não desenvolvemos a nossa consciência transcendental, a nossa consciência universal. Muitos de nós ainda estamos presos na ideia de que só o que é material existe, só o que é material é real. E quando nós falamos de Netuno, a gente vê que mesmo na própria astrologia existem astrólogos que desconsideram os planetas geracionais. No vídeo sobre Plutão retrógrado, nós falamos sobre Plutão e falamos como ele é um planeta de difícil compreensão, né? Como ele atua na nossa vida de uma forma muito sutil e muito lenta, né? Então, fica difícil até mesmo para quem estuda astrologia definir e compreender como que esses planetas geracionais atuam no nosso mental, na nossa vida, na nossa consciência, no nosso corpo, nos nossos 7 corpos e nos nossos 7 campos. E por isso, hoje, como não seria diferente, né, gente, eu fiz umas anotações para vocês e eu vou estar lendo. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre Netuno, para vocês entenderem melhor o que que é esse planeta, e depois nós vamos falar da natureza dele retrógrado. Vamos lá? Netuno, o planeta do mundo extrafísico, do subjetivo, da alma. Netuno representa a sintonia com o todo, a compreensão e assimilação de outras dimensões e planos da vida. Netuno representa o amor universal, aquele que transcende as paixões e impulsos carnais. Pessoal, Netuno tem muita relação com o planeta Vênus. A Vênus fala sobre o amor, sobre as nossas relações, só que a Vênus fala de um amor numa esfera um pouco mais terra. As nossas relações aqui, entre as pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, e a gente tem um vínculo que a gente desenvolve aquele afeto, aquele amor. Quando nós falamos do amor que está presente nas vibrações planetárias de Netuno, nós estamos falando do amor universal, que é aquele amor que ele transcende o laço, a ligação de você conhecer a pessoa, que você sente por um animal, por uma planta, por uma pessoa que você vê na rua e você não conhece.
mas você tem aquela ideia de que aquela pessoa é um irmão seu, né, ele veio da mesma terra que você, ele se originou do mesmo espaço, está no mesmo espaço e tempo que você, e por isso, isso tem significados, né. Então quando a pessoa consegue entender o que é estar dentro desse espaço-tempo, o que é ter a sua consciência ligada a uma matéria, e a oportunidade de ter o vislumbre sobre essa terra, a pessoa consegue desenvolver o amor universal. Então vejam como Netuno também, assim como Plutão, são 2 planetas, assim, super excêntricos, super transcendentais, certo? Então, para você conseguir sentir esse amor de Netuno, primeiro você deve entender e aceitar que existe um mundo não físico, que existem outros estados de consciência, que existem seres encarnados, desencarnados, elementais, gênios, todos os planos da vida. Existem vidas, formas diferentes de vidas que fogem a essa ideia do plano natural, que fogem à matéria, tá? Então, para você sentir esse amor universal, para você entender o que é esse amor universal, primeiro você precisa romper com as amarras da matéria. E isso é uma tarefa fácil? Não, gente, isso é uma tarefa que demora. Raras são as pessoas, difícil as pessoas que já nascem com essa chavezinha do mundo extrafísico ligada, né? Hoje a gente está vendo aí as gerações mais novas, a galera do Plutão em Capricórnio, a geração do Plutão em Sagitário, inclusive a minha geração, sou ali dos primeiros anos de Plutão em Sagitário, mas ainda assim existem muitas barreiras no nosso mundo, existe um ceticismo, uma racionalidade que é exagerada, né, que é exacerbada, que nega todos os acontecimentos, que tenta achar explicações lógicas até para as coisas que não têm lógica. A primeira coisa para você entender Netuno é você entender que existe um outro mundo que não é o físico, outros mundos que não é só o físico. Por isso, ele é o regente de peixes, que representa o desdobramento, a libertação do espírito, os nossos 7 corpos, os nossos 7 campos, a nossa centelha divina e a alma, o desapego da matéria, o desprendimento e até mesmo o desencarne, bem como a mediunidade. Porque Netuno representa todo esse mundo abstrato, esse mundo da arte. Netuno tem muito a ver, por isso, com a arte, né? A ligação, de você ter uma ligação direta com o lado mais subjetivo da vida, com o sentimento, com as emoções, e você expressar isso, materializar isso, você pegar um pincel, fazer um desenho, uma pintura, de você escrever uma música, de você tocar um instrumento musical. Então, Peixes também é um signo muito artístico, e Netuno, por ser o seu regente dentro da astrologia moderna, ele também fala sobre isso, ele também tem ligação com isso. Só que mesmo que a gente esteja absolutamente apaixonado e sinta de fato nos nossos corações, aqui no chakra cardíaco, né, quando arde, quando você medita e se sintoniza, né? Quando você envia um reiki para o planeta, que você sente ali o chakra cardíaco abrir, isso é o amor universal. Então, apesar da gente, de algumas pessoas serem capazes de sentir isso, nós ainda somos seres espirituais encarnados. Então, nós não podemos cair nas ilusões de Netuno, nas ilusões que também representa Netuno, na fantasia que também representa Netuno, e nos perder nos caminhos, né? Se deixar levar pelo medo do desconhecido, né? Por isso que o título é Entre o Todo e Entre o Medo, porque a linha é tênue. Quando você começa a conhecer o todo, você começa a ver que existe mais do que aquela realidade que seus olhos físicos conseguem ver e que suas mãos materiais conseguem tocar. Muitas vezes você sente o quê? Medo, rejeição. Então você vê o caso de pessoas que ela vê o vulto, ela escuta som, ela sente cheiro, né? Quando ela era criança, via pessoas andando pela casa ou em todos os lugares onde ela ia, mas aí cresceu e ainda assim bate na tecla de que ela não acredita nessas coisas de jeito nenhum. Por quê?
aquilo que é diferente gera medo. Então ela vê, ela sabe, ela tem consciência de que existe um outro lado da moeda, mas aquele desconhecido gera medo. Então, quando nós ficamos presos a esse medo, ou até mesmo a ilusão, a fantasia de achar que tudo é espiritual, de achar que tudo a gente vai resolver com uma vela, com incenso, não é. Muitas vezes nós devemos sim tomar atitudes práticas, tomar atitudes materiais para resolver problemas materiais. Então, é aquela coisa, você tem um problema na perna, um problema no pulmão, um problema. Não é só oração. Oração vai ajudar? Vai, óbvio. O poder da oração é inimaginável. Só que você também precisa ir ao médico. Trata das questões físicas, da saúde do corpo físico. Inclusive, a saúde do corpo físico e do corpo espiritual é o que compreende o mistério do eixo Peixes e Virgem, Netuno regente de Peixes. Quando a gente pende muito lado para o lado do Netuno, para as ilusões, a gente fica vivendo no mundo da fantasia, o que também não é saudável, né? Tanto a pessoa que nega o mundo espiritual, mesmo vendo, né, os espíritos andando na frente dela, nega a existência do mundo espiritual, e aquele que vive apenas no mundo subjetivo e deixa de lado, negligencia o lado material. Netuno, na sua polaridade negativa, fala sobre isso. E é sobre isso que a gente deve tomar cuidado quando Netuno retrograda. E nós somos o quê, gente? Nós estamos no meio desses dois lados. Nós estamos no meio, nós somos médiums. Eita, Micael, mas você está falando que eu vou incorporar, baixar o santo? Não. A mediunidade não é só de incorporação. Existem vários tipos de mediunidade e todos nós temos alguma. Porque nós estamos no meio, nós somos seres espirituais encarnados na matéria. Então, mesmo que você não tenha desenvolvido nenhum tipo de mediunidade, você não tenha nenhum contato com o mundo espiritual, você é um ser que está no meio das duas realidades. Esse é Netuno, né? Essa é a introdução mais longa hoje no vídeo de hoje, porque Netuno é um planeta assim abstrato, difícil de compreender, que toca em diversos tabus, porque quando a gente fala de mediunidade, de mundo extrafísico, a gente toca nas crenças e nas religiões das pessoas, e isso é muito delicado. Então, independente de qual seja a sua religião, a sua crença, eu estou falando aqui sobre Netuno, não estou falando que a sua crença é certa, errada, beleza? Não estou fazendo juízo de valores em relação às crenças de cada um. Para a gente entender melhor como o Netuno se comporta, como nós recebemos as influências planetárias de Netuno quando ele está retrógrado, eu vou ler um trecho do livro. Adivinha, gente, qual livro que eu vou ler para vocês hoje? Os planetas retrógrados. Hoje eu vou ler sobre Netuno retrógrado para vocês entenderem melhor. Quando o Netuno é retrógrado, a cruz aparece verticalmente através do símbolo invertido. E o indivíduo está mais consciente de sua alma, pois a meia-lua da alma está mais perto do plano terrestre. Neste particular se desenvolve uma poderosa necessidade interior de se aproximar de todas as coisas materiais no mundo em função de seu significado mais profundo para a alma. Num certo sentido, Netuno retrógrado pode, na verdade, dar ao indivíduo a oportunidade de expressar um estágio muito adiantado da sua evolução, uma vez que o força a viver nesse mundo, mas não necessariamente pertencer a ele. Então essa pessoa, ela sente que ela é forçada a viver no mundo material porque ela está presa a um corpo material, mas ela tem plena consciência de que a sua centelha divina, de que a sua raiz, a sua origem não é esse mundo. Pelo fato da meia-lua da alma está voltada para baixo, a pessoa precisa materializar as questões delas. Ela precisa ter certeza daquilo que está sendo dito para a sua intuição. Então, muitas vezes, a pessoa que tem Netuno retrógrado no mapa ou está passando por um momento de Netuno retrógrado, a pessoa precisa confirmar aquilo que ela está sendo intuído, porque é difícil para ela acreditar
que todo aquele mundo, toda aquela conexão está se manifestando realmente através dela, porque ela é um pedaço pequeno do todo, né. Então como é que isso tudo está sendo passado para mim? Será que é mesmo verdade? Putz, vou tirar um tarô para ter certeza. Então é nesses momentos de Netuno retrógrado que as pessoas buscam auxílio espiritual. É no momento de Netuno retrógrado que você deve sim buscar auxílio espiritual para questões e para problemas que há muito tempo você tenta compreender de forma lógica, mas aquilo não faz sentido. Então, no momento de Netuno retrógrado, você tem a oportunidade de entender, compreender que existe um outro lado, que você pode buscar auxílio através deste outro lado. Momentos de Netuno retrógrado são momentos que as pessoas buscam mais terapias esotéricas, terapias holísticas, porque muitos problemas que se manifestam no corpo físico têm origem no corpo espiritual, nos 7 corpos espirituais, nos 7 campos espirituais. O médico ele vai conseguir tratar o que já está na matéria, mas a doença vai continuar voltando, 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 até a pessoa tratar no lado espiritual. Então fica a dica, se é o seu caso, aproveite a fase de Netuno retrógrado para tratar aí da sua saúde espiritual. É aquele momento que a pessoa mais cética, mais racional do mundo é colocado numa situação em que é mostrado para ela que realmente existe um outro lado da moeda. Aquele momento, até mesmo uma pessoa que já teve experiências sobrenaturais, esse é o momento que a pessoa aceita as suas experiências, né? Porque, como falamos, existem pessoas que são médiums, que têm contato corriqueiro, cotidiano com o lado espiritual, mas ainda assim têm muito medo e se negam a ter uma aproximação desse lado. Então, Netuno retrógrado é um momento urgente de terapias, terapias do nosso espírito, terapia dos nossos corpos não físicos. Netuno retrógrado é o momento que você deve também buscar auxílio psicológico, porque uma coisa que também foge à matéria não é só a espiritualidade, mas também a nossa psique. A nossa psique ninguém consegue pegar, né? A ciência ainda estuda a psique do ser humano, então muitas vezes um problema que se materializa no seu corpo físico é uma somatização de uma questão psicológica. Então, épocas de Netuno retrógrado são momentos em que você deve rever os seus passos e, se ver que é necessário, buscar um auxílio psicológico. Então, eu também separei coisas que a gente vai poder esperar para essa retrogradação em específico para o ano de 2022. A retrogradação desse ano, Netuno vai retrograr para o grau, no qual fez uma conjunção com Júpiter no dia 12 de 4 de 2022, reativando e revendo os assuntos pertinentes a esse evento astrológico. Esse evento astrológico, essa grande conjunção que aconteceu esse ano entre Júpiter e Netuno em Peixes, é uma conjunção raríssima que acontece a cada 166 anos. E Netuno retrogradando, ele vai voltar para o grau, para aquela área do zodíaco onde ele fez essa conjunção. E por isso, assuntos ligados a essa conjunção vão ser reativados. E aqui no canal tem um vídeo de mais de 40 minutos onde eu só falo dessa conjunção. Se você quer entender melhor, eu recomendo que você assista esse vídeo. Mas para resumir, algumas das coisas que eu falei naquele vídeo é novidades relacionadas à medicina, tanto tratamentos quanto doenças. Então, tratamentos novos, assim como doenças novas. Despertar espiritual coletivo. Então, várias pessoas aí descobrindo a sua mediunidade, a sua espiritualidade, buscando auxílio espiritual, buscando ali uma leitura de tarô, buscando o tratamento de reiki. Fortes chuvas, enchentes, deslizamentos e tsunamis. Sim, durante esse Netuno retrógrado a gente pode esperar essas coisas também, infelizmente. As vibrações planetárias de Netuno vão moldar a nossa percepção extrasensorial e nos sintonizar com as frequências de pensamento mais elevadas ou mais densas, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos e intenções. Então, se você é uma pessoa que costuma ter pensamentos muito ruins e tem intenções também ruins,
Pode ser que essa retrogradação de Netuno venha baixar mais ainda o seu nível de pensamento, o seu nível de frequência mental. Agora, se você é uma pessoa que tem os pensamentos ruins, mas deseja melhorar a sua qualidade mental, você pode aproveitar aí esse período de Netuno retrógrado para buscar auxílio, para buscar ajuda, para meditar e de repente ali curar o seu mental, tá? E os seus corpos espirituais. E frequências de pensamento, gente, elas são já provadas, né, pela ciência, que nós temos as ondas alfa, beta, gama, teta, e eu vou estar deixando aqui embaixo o link de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fala sobre essas ondas mentais para que vocês possam entender melhor, tá bom? Em que momentos a gente atinge determinadas ondas mentais. Gente, agora eu vou mostrar o mapa para vocês, falar um pouquinho sobre esse trânsito, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, Netuno começa o seu movimento de retrogradação amanhã, dia 28/6/2022, às 4 da manhã. Então, na madrugada de hoje para amanhã, Netuno vai começar esse movimento retrógrado. Ele vai ficar retrógrado até dia 3/12, gente, até dezembro. Então vai ser aí meses e meses de retrogradação, por isso eu vou resumir e acelerar um pouquinho, né, os eventos desse Netuno, porque aí no decorrer dos outros trânsitos a gente vai detalhando melhor como é que vai ser essa passagem. Então aqui nesse momento, né, de novembro para frente, tanto Júpiter quanto Netuno vão estar retrógrados no signo de Peixes. Nessa época, a gente vai poder ver as coisas que a gente falou no vídeo da grande conjunção acontecer com mais intensidade. Coisas como eventos envolvendo água, naufrágios, enchentes, tsunami, grandes competições na água, coisas desse tipo, tá bom? Porque o Júpiter ele ainda vai estar com uma energia de Áries, né? Porque ele passou por Áries, ele vai retrogradar e voltar. E Áries tem muito a ver com competição. Áries também tem a ver com guerra, com movimentos, com autoridades. Então, nesse momento de retrogradação, a gente vai ver coisas desse tipo. A gente também pode ver novas variantes ali, começo de uma nova pandemia, ou até mesmo autoridades mascarando o começo de uma nova pandemia por motivos de manipulação de massa e coisas desse tipo também podem acontecer. Nessa época também, o Sol vai estar fazendo um trígono com esses dois planetas, o Sol em Escorpião, perto ali da época dos eclipses, da segunda época de eclipses desse ano. Esse momento vai ser muito transformador, tá, pessoal? Muito transformador. Anotem aí, o mês de novembro vai ser muito transformador para a gente. A gente vai ver aí um despertar muito grande espiritual de algumas pessoas. Quem sabe até o descobrimento de novos dons, dons artísticos, contato com outras dimensões, com outros seres de outras realidades, de outros planetas. Isso pode acontecer sim durante essa época de Netuno retrógrado. Principalmente o Sol em trígono com esses dois aqui retrógrados em Peixes, tá? O domicílio deles. A gente vai poder ver aí grandes coisas acontecendo. Esse trânsito, ele vai ser bem longo, por isso eu já falei desses dois aspectos que são os que mais me chamaram a atenção, tá bom? Depois, conforme for passando os meses, a gente vai detalhando melhor. Um aviso que eu deixo para vocês é a partir da semana que vem, o céu da semana vai ser postado no meu Instagram e no Shorts. Eu vou fazer ali um vídeo mais rapidinho falando do céu da semana e vou postar ali no Instagram e nos Shorts do YouTube. Então, os astros em 7 dias não vai ser mais no formato que a gente estava acostumado. Por quê, Micael? Gente, além de ser astrólogo e ter o meu canal no YouTube, eu também faço faculdade, eu também tenho os meus atendimentos, sou artista de rua, sou MC, participo do coletivo Prisma LGBT da Universidade Federal do ABC, muitas coisas acontecendo e, pessoal, vou ser sincero com vocês, às vezes eu não dou conta.
para facilitar para mim e para também eu não ficar falhando aí com vocês, eu vou estar fazendo nesse formato, porque aí fica legal para todo mundo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, interesse em mapa astral, coisas desse tipo, vocês podem me chamar ali no número de WhatsApp que eu disponibilizo aí para vocês. Deixa o like se você gostou, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Deixa nos comentários o que você achou e a sua interpretação a respeito de Netuno retrógrado e compartilha esse vídeo para as pessoas aí que gostam de astrologia e que desejam se informar um pouquinho melhor sobre esse planeta muito interessante que é Netuno. Gente, espero aí que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo e até a próxima.